Bom, podemos começar então, né, gente? Já somos 5, o pessoal for chegando, vai acompanhando nossa aula que tem início agora, nosso primeiro encontro de aula de física. Meu nome é Irã, quem me conhece, eu sou professor de física de vocês. Alguns já me conhecem, né? E a proposta desse encontro aqui é fazer uma explanação do conteúdo, porque até agora vocês estavam sozinhos aí, né? Nessa aventura. Então eu vou fazer uma apresentação de uma janelinha aqui para ter a nossa apostila aí na tela. Para a gente poder falar sobre o assunto da apostila. Então, essa apostila está disponível lá no Aplix, né? Vocês já tiveram ela também no Classroom. E nós vamos fazer uma revisão do conteúdo do ano passado, né? Ano passado nós estudamos a energia térmica no primeiro bimestre. Começa pela definição de temperatura e calor, né? Aí aqui tem um esquema das 3 escalas termométricas. A primeira aqui é a escala Celsius, utilizada no Brasil, né? Nossos termômetros são calibrados nessa escala aqui, que tem como ponto de referência a água ao nível do mar, né? A água ao nível do mar quer dizer a pressão da água a nível do mar. Essa água ela vai congelar a 0 graus e ela vai ferver a 100 graus, por isso que a gente fala que são os pontos de referência. É utilizado pontos fixos como referência para a gente definir uma escala termométrica. A escala Fahrenheit ela é utilizada em países de língua inglesa, então nos Estados Unidos, Inglaterra usa-se essa escala aqui. Aí os valores não coincidem, né? O ponto fixo da escala Fahrenheit foi outro. Especula-se que Fahrenheit, esse cientista, utilizou como ponto de referência o corpo humano, né? Porque a escala termométrica ela depende do ponto de referência para você ter, né? Então a água foi a escala Celsius, a escala Fahrenheit foi outro ponto de referência. Quando você faz a associação, o zero da escala Celsius já é 32 na escala Fahrenheit. É que nem você medir uma distância nos Estados Unidos em milhas e no Brasil em quilômetros. Vai dar números diferentes, mas a distância é a mesma, porque são escalas diferentes. Outro detalhe é que entre o 0, o 32 e o 212, na escala Fahrenheit, não está dividido em 100 partes iguais, está dividido em 180 partes iguais. E a última escala é a escala Kelvin, que usa outro ponto de referência. A escala Kelvin é a escala padrão de temperatura, né? Quando você for depois usar fórmulas que envolvem energia interna de uma substância, de um gás, aí o valor para a temperatura tem que estar na escala Kelvin. A escala Kelvin é a escala utilizada cientificamente. Por isso que entre essas 3 escalas que a gente estuda são as mais importantes. A primeira porque a gente utiliza no Brasil, a segunda porque o inglês, né, é uma língua praticamente universal, então a gente, da mesma forma que tem inglês como disciplina, também aqui a gente estuda a escala térmica inglesa. E a Kelvin porque é utilizada nos trabalhos científicos. Como a escola ela preza pela ciência, né? A gente também estuda essa escala aqui. Tem as fórmulas, né? As fórmulas de conversão são essas. A gente acaba tendo que decorar, né? Aqui está uma coisa só, mas a gente decora aos pares, né?
Quando eu quero converter só de Celsius para Fahrenheit, eu uso esse pedaço aqui. Quando eu quero converter de Fahrenheit para Kelvin, eu uso esse pedaço aqui. E quando eu quero converter de Celsius para Kelvin, eu junto esse pedaço com esse. Como tem 5 embaixo dos dois, o 5 nem precisa quando estou relacionando Celsius com Kelvin. Aí, para ilustrar esse assunto, né, já vai para a segunda aula aqui, mas para ilustrar esse assunto eu vou fazer Vou encerrar aqui. Vou apresentar o quadro. Então, vamos fazer aqui uma continha só para ilustrar. Tá? Aqui tem um quadro. Então, por exemplo, a fórmula que relaciona a escala Celsius com Fahrenheit. Ali na apostila, ele simboliza com C, F e K, né? Vou fazer isso também, tá? Então a fórmula que relaciona a escala Celsius com Fahrenheit pode ser escrita assim. Como está na apostila. Aí como é que a gente usa essa fórmula? Para fazer conversões, por exemplo. Suponha que eu tenha uma temperatura na escala Celsius e eu quero passar para a escala Fahrenheit. Vamos pegar a temperatura do corpo humano, né, que é aproximadamente 36 graus. Eu não gosto muito de usar C, F como incógnita, como está na apostila, por causa disso. Quando a unidade de medida de graus Celsius é um C também, então fica C igual a 36 graus C. Eu acho isso muito didático. Seria interessante a gente substituir essas incógnitas por uma letra grega chamada θ. Que é essa letra aqui, ó. Aí colocar um índice para falar que é a escala Celsius e aqui para falar que é a escala Fahrenheit. Então você interprete esse símbolo como se fosse uma letra, tá? Como se fosse um X. É o X da questão. Só que é importante você não colocar XY ou outra letra, no caso C e F, por causa disso. Porque depois quando você vai escrever, aí o símbolo da unidade de medida se confunde com o símbolo da unidade de medida. O símbolo da grandeza, né, se confunde com o símbolo da unidade de medida. Nós temos que diferenciar essas coisas, nós temos que distinguir o símbolo que utilizamos nas fórmulas do símbolo da unidade de medida. Por exemplo, o símbolo de tempo é o T minúsculo. Ele é dado em segundos. Então, por exemplo, 60 segundos. Então, são letras diferentes. Um para o símbolo do tempo e outro para a unidade de medida. Ele poderia ser dado em minuto também, né? Mas seria 1 minuto. Ele pode ser dado em hora também. Sobre 60 horas. Então, ó, eu tenho várias unidades de medida, símbolos de unidade de medida para o tempo, mas o símbolo do tempo é o mesmo, é o T. Tá? Então, só um exemplo que eu estou falando sobre isso aqui, que é importante. Tá? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, né, vamos supor que eu tenho uma temperatura na escala Celsius, por isso que é θC, em 36 graus Celsius. Né? Aí ali já enfatiza mais ainda que eu estou falando em graus Celsius. E eu queira passar para a escala Fahrenheit. Queira passar isso aqui, a temperatura na escala Fahrenheit. Aí eu utilizo a fórmula, né? Eu substituo o θC por 36 e repito o resto. O resto você repete. Então embaixo é 5, tem igual ali, repete. θF eu não posso substituir, porque é justamente o que eu quero calcular. Menos 32 sobre 9. Estão me acompanhando aí, gente? Tá aparecendo aí direitinho para vocês? Assim. Tudo bem. Então, continuando. Como é que eu resolvo isso? Né? Como é que eu descubro o θL? A gente pode multiplicar cruzado. A gente pode dividir 36 por 5. Né? Não vai dar um número inteiro, mas você pode fazer dar 7, alguma coisa. Né? 7,2, se não me engano.
Você pode fazer de qualquer forma aí. Multiplicar cruzado é uma forma que é ensinada, né? Você multiplica 9 por 36 e multiplica 5 por tudo aquilo ali. Então vamos fazer assim. Vou fazer um rascunho aqui, ó. 9 vezes 36. Então 9 vezes 6, 54. 9 vezes 3, 27. 32. Então fica 324 do lado. Aí o igual, né? Repete. E multiplica o 5. Como o 5 é... Eu não pude subtrair primeiro, porque eu estou com uma letra e um número. Eu tive que multiplicar primeiro. Como o 5 está multiplicando uma conta, eu tenho que ter o cuidado de multiplicar tanto o θf quanto o menos 32, tá? Então fica 5 θf, número com letra, só coloca o número na frente da letra. E o menos 32 você multiplica. Aí mais com menos dá menos. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15. 6. Quase acabando. Só a álgebra mesmo, né? Isso aqui é só chato para quem não é bom em matemática. Tem dificuldade com isso aqui. E tem jogo de jogar a letra para um lado, número para o outro, né? Tem que saber lidar com o denominador. Multiplicar ele, jogar ele para cima. Então, é bom para dar uma revisada aí também. Aí aqui eu tenho uma letra, né? Que é o θf, que era o nosso F, lembra? O nosso F. Agora, como se fosse um X, 5x, certo? Então 5x, que é o 5θf, ele vai para o lado esquerdo da igualdade. Então o sinal dele fica negativo. 5 negativo, θf. Bom, eu não quero colocar mais ninguém nesse lado da igualdade. O 324, que está do lado esquerdo, ele vai para o lado direito. Então não vou escrever ele aqui, eu vou botar logo o igual. E vou passar o 324 para o lado esquerdo. Então ele estava positivo, vai passar negativo. E o menos 160, ele continua desse lado, não muda isso não. Ficaria assim, ó. Aí aqui nós podemos multiplicar tudo por menos 1. Para tornar os sinais todos positivos. Bom dia, Júlia. E agora a gente pode somar lado direito. Vai ficar 4, 8, 4. E passar o 5 para o outro lado agora dividindo. Ele está multiplicando, né? A gente passa invertendo a conta, passa dividindo. Se eu tiver feito alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá? Eu estou aqui fazendo, mas na sala de aula... Espero que não tenha feito, porque por enquanto tá certa a minha resposta aqui. Ah, então tá bom, beleza. E na sala de aula, na hora, vem a correção aqui, né? Tá tudo com o microfone desligado aí. Eu errar, assim, eu também erro, tá, gente? Tem esse negócio de a pessoa não pode errar aí. Tá doido. Não tá reducifado. Ah não, aqui é por 6, né? Dá 4, aí era o resto, aí bota um 0, bota uma vírgula. Fecha a conta, tá? 96,8. Aí agora é graus Fahrenheit. Por isso eu gosto de usar o θ, porque senão fica F igual 96,8 graus F. Tá? Lembra que eu falei que Fahrenheit ele usou como referência o corpo humano? E é uma lenda, né? Nem se sabe se... Quer dizer, se pesquisar a fundo vai descobrir, mas uma das formas de você abordar é você... Tem uma questão que fala, né? Especula-se que Fahrenheit ele usou como referência o corpo de sua esposa. Na escala Fahrenheit, nesse dia ela estava com febre. Aí a questão pergunta qual é a temperatura dela aproximadamente, né? Aí se você fizer a conversão do corpo, lembra que nós começamos
supondo a temperatura do corpo humano na escala Celsius. Na escala Fahrenheit é 96,8. Então, se você pegar um termômetro na escala Fahrenheit e medir sua temperatura, vai dar 96 graus, 97, né? Dá um pouquinho mais de 36, vamos supor. Quase 100 graus. Se você estiver com febre, estiver com acima de 36, pode dar 100 graus sua temperatura na escala Fahrenheit. Aí você está com a temperatura da água em ebulição? Não, você não está com a temperatura da água em ebulição. É porque você está medindo a temperatura com outro termômetro, em uma escala que não é a escala que a gente utiliza aqui no Brasil. A escala Kelvin é mais simples, porque o ponto de referência da escala Kelvin é a agitação das partículas, né? A gente viu lá no ano passado que a temperatura está relacionada com a agitação das partículas. Então, um corpo de maior temperatura tem suas partículas mais agitadas do que um corpo de menor temperatura. A gente não vê as partículas microscópicas, né? Os átomos vibram, as moléculas vibram. Apesar do corpo ser sólido, você pegar o microscópio e olhar lá dentro da molécula, em tempo real, microscópio eletrônico, em tempo filmar lá as partículas, as moléculas, os átomos, as partes que formam a matéria, você vai ver que esses átomos, que essas partículas estão vibrando. No sólido, elas estão presas, elas vibram com uma restrição, mas elas estão vibrando. Em líquidos, elas estão mais soltas, e em gases, elas estão mais livres. Mas em todos os estágios da matéria, as partículas estão vibrando. E quanto mais quente, mais agitadas estão as partículas. Então, associar a agitação com a temperatura é o que a escala Kelvin faz. Ela associa o zero com a ausência de agitação. Né? Esse valor inicialmente era teórico e recentemente conseguiram chegar nesse valor experimentalmente. Ou seja, parar de fato o átomo, as partículas que formam o corpo. Aí o que acontece, né? Constatou-se que esse estado ocorre na escala Celsius a 273 graus negativo. A gente vê lá aqueles filmes lá no Polo Norte, no Polo Sul, na Antártica normalmente, né? Os filmes que passam na Antártica. 60 graus negativo já está uma nevasca tremenda, né? Imagina 273 graus negativo. É o valor teórico para a ausência de movimento de uma partícula. É o zero da escala Kelvin. De modo que, quando você chega a zero na escala Celsius, que é quando a água congela, a escala Kelvin já está a 273 graus. Porque o zero dela é muito lá embaixo. É muito frio ao ponto da partícula parar. Então, a fórmula de conversão da escala Celsius para a escala Kelvin é simplesmente você somar esse valor que não tem na escala Celsius, que é 273. É uma temperatura na escala Celsius, o θc. Ela vai ser a temperatura na escala Kelvin, é o θk, que eu vou colocar aqui. Por exemplo, vamos supor, eu estou com um gelo o gelo na escala Kelvin é 273, que começa a derreter, né? 273 graus Kelvin. Então, se eu tenho isso na escala Kelvin, eu quero passar para Celsius, eu tenho que subtrair 273, porque aí vai dar o zero na escala Celsius. Então, a fórmula de conversão é muito mais simples da escala Celsius para a escala Kelvin. É só subtrair. E ao contrário, se você quiser fazer na escala Kelvin passar para Celsius,
Você soma. Por exemplo, eu tenho na escala Celsius. Tá certo aí, gente? Nem tá ali na apostila. Vou botar aqui a apostila. Ah, esse 5 aqui, ó, embaixo, não precisa não. Só tá aqui porque eu tô colocando as três juntas. Mas quando eu relaciono só a Celsius com a Kelvin, eu não preciso colocar 5 embaixo não. Numa igualdade, se tiver mesmo número dividindo, você pode cortar ele, né? Tá, então é isso, né? Essa aula aqui foi só para muita matemática, né? A gente pode falar mais como é que essas fórmulas ocorreram, né? Mas é algo que é dispensável, né? É deixar para aula de matemática mesmo. Fazer proporção, ali é a proporção, né? Fazer uma proporção, você chega nessas fórmulas aqui. Esse comprimento está para esse todo, assim como esse comprimento está para esse todo. Aí esse comprimento aqui é f menos 32, porque quando a gente quer saber o intervalo, né, a gente subtrai a medida final da medida inicial, que é c menos 0 da c, aí sobre 100 igual a f menos 32 sobre 212. Aí simplifica, fica assim. Vai tomar um pouco de tempo e a gente não vai se delongar muito nesses detalhes não, tá? Vamos já para a aula 2 aqui, que é a definição de calor. Aí tem essa fórmulazinha aqui do calor sensível. E tem massa, calor específico e variação de temperatura. E o Q é símbolo de calor. Tá aqui. Aí o calor é energia, né? A energia na física é medida em joule. Esse J aqui é o padrão, mas quando a escala térmica, quando a gente fala de energia térmica, a gente também usa muito calorias. A massa, simbolizada pelo N minúsculo, o padrão é quilograma. Mas se você for calcular em calorias, você usa grama. Então, gente, aquele assunto lá do primeiro ano, de medidas, grandezas, unidades de medida, fazer conversões, ele acompanha a física até o terceiro ano. Por isso que o primeiro bimestre é só falando sobre notação científica, unidade de medida, fazer conversões, porque quem fica com dificuldade nisso vai ter dificuldade até o final, até desanima de estudar física. E na química também, né? Então sempre que for pertinente eu vou estar mencionando essas coisas, fazendo as conversões aqui, regra de 3, lembrando os prefixos, tá? Eu sei que é chato isso, que ninguém decora isso, mas minha função é essa aqui, ficar lembrando vocês como é que faz, né? Em nenhum lugar vocês vão ter, no cotidiano, ninguém vai ficar explicando para vocês como é que faz isso, aí eu tô aqui para isso, tá? O C minúsculo é o calor específico. Esse calor específico é o quanto que aquela substância precisa de calorias ou de joule, né? Estou falando de energia térmica, para aumentar sua temperatura em 1 grau por grama. Ou por quilo, de novo. Ó, aqui na caloria por grama. Graus Celsius. Aqui no joule é por quilograma em Kelvin. Aí as conversões, por isso que a gente estuda lá como é que passa de Celsius para Kelvin, que vai que a resposta seja no padrão, queira em joule. Aí você tem que passar para Kelvin, passar grama para quilograma, fazer as conversões. A conversão de grama para quilograma a gente usa
Regra de 3, né? A gente sabe que tem que saber alguma coisa, tem que saber a relação entre as duas, né? Tem que saber que 1 grama é 1 quilo dividido por 1000, né? Ou 1 quilograma são 1000 gramas. E a partir daí você faz uma regra de 3 para descobrir o valor que o enunciado te deu, a unidade que você tem. E o ΔT é a variação de temperatura. O T aqui é maiúsculo. Ó. Lembra que eu falei que o tempo é T? Só que o T do tempo é minúsculo. Como na física tem T maiúsculo, está falando de temperatura. Pode ser em graus Celsius ou em Kelvin. A variação, não precisa se preocupar muito não, porque uma variação em graus Celsius é a mesma variação que em graus Kelvin. Porque ambas as escalas são centígradas. Ou seja, entre o 0 e o 100 lá da escala Celsius, é a mesma quantidade de... é a mesma variação entre o 273 e 373, que são 100 graus. Só na escala Celsius e Fahrenheit que tem diferença, mas ela não está sendo mencionada aqui. Então... E normalmente a gente calcula a caloria, tá? Então aqui não vai ter muita conversão não. Estou falando que lá nos vestibulares da vida não é garantido que não tenha conversão. Aí aqui no texto menciona, né, o calor específico da água, esse Czinho minúsculo, é decorado. É o único que é decorado. É 1 grama, é 1 caloria por grama, graus Celsius. Então, assim, a água ela é referência para a unidade de medida de massa. Por isso que é muito comum confundir 1 litro de água com 1 quilo de água. É comum até chamarem a atenção quando fala assim 1 quilo de água, achando que está errado, mas não está errado não. Porque quando você fala litro, você fala capacidade, volume. Quanto de capacidade cabe na garrafa PET? Cabe 2 litros de água. E quanto pesa uma garrafa PET com 2 litros de água? Pesa 2 quilos. Quer dizer, não pesa. A massa, ainda tem esse detalhe, né? Na física, peso não é massa. Peso é força. Então, qual é a massa de água dentro de uma garrafa PET 2 litros? 2 quilos. A gente até abrevia, né? É 2 quilogramas. Sendo que quilo não é sinônimo de quilograma. Então é um monte de informação que vocês estão ouvindo aí, né? Muito senso comum, às vezes nos atrapalha na hora de estudar. O K do quilograma é kg, né? O K é o mesmo K da internet aí, quando você... 1K de curtidas, 1K de visualização, vocês já sabem que é 1000. O K é 1000. Então quando eu falo quilograma, 1000 gramas. Só falar quilo, você pode estar falando de quilômetro, por exemplo, de kilobyte. Só que nós já associamos quilo com quilograma. Só que o quilo não é só para quilograma. Kilobyte, quilômetro, quilocoulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica. E assim vai. 4K de resolução, né? 4000 pixels. Então, tá falando do calor específico, né? O calor específico, ele da água é 1 caloria por grama graus Celsius. 1 litro é 1 cubo de 1 decímetro de aresta. 1 decímetro são 10 centímetros. Então você pega um cubinho com 10 centímetros de aresta, né? Um cubinho quadrado e também para frente, né? Um dado, né? Com 10 centímetros de aresta, ali é a capacidade de 1 litro. Aí você divide isso aí em mil cubinhos, né? Você faz 10 cortes na vertical, 10 na horizontal e 10 assim, ó, na profundidade. Aí você vai ter 1000 cubinhos de 1 centímetro. Aqueles cubinhos de 1 centímetro, se fosse de água, teria 1 grama cada.
Tá? Então, é importante vocês terem essa visualização quando falar de quantidades, porque quando eu falo 1, 2, vocês já sabem a quantidade, mas 1 metro já sabe, mais ou menos, né, 1 metro, mais ou menos um negócio assim, né, metro. Agora, 1 grama também é importante vocês visualizarem quando falar 1 grama. 1 grama é um cubinho de 1 centímetro, tá? Não é um quadradinho não, um cubinho, dadinho de 1 centímetro, e de água, porque se fosse de chumbo, por exemplo, não teria só 1 grama não. Então a referência para a massa é a água, e por isso que é 1. É o único valor decorado aqui do calor específico. É 1. Então 1 caloria, calor, né? Você injeta 1 caloria nessa grama de água, você aumenta em 1 grau a sua temperatura. E o calor latente é uma fórmula mais simplificada, porque não envolve calor específico, envolve calor latente. Então tiro o C e coloco um L, e não aparece mais a variação de temperatura, porque é um calor que não envolve variação de temperatura. É um calor que só muda a fase da substância. Então, por exemplo, você está lá esquentando a sua água para fazer um macarrão. A água inicialmente está a temperatura ambiente, 20 graus, 23 graus, né, 25. Aí você tem que elevar aquela temperatura para ferver até 100 graus. Então você está falando de um calor que você vai injetar na água. Esse calor é um calor sensível, porque envolve variação de temperatura. Envolve o ΔT. De 25 para 100, ele tem que variar 75 graus positivos. Tem que aumentar 75 graus. Então, quando você for colocar o cálculo do calor que você precisa injetar na água para chegar a 100 graus, você coloca 75 no lugar do ΔT. A água, o C é 1, porque a água, né, é decorado. E a massa depende. Quanto mais massa, mais calor você vai ter que injetar naquela quantidade de água. Quem injeta essa quantidade de calor é a chama do fogão, né? Então, se você tiver 1 grama de água, a massa vira 1. Se tiver um copo de água, a massa é 200 gramas, né? 200 ml. Copo de requeijão, 200 ml. Se tiver uma chaleirinha, 1 litro. Aí tem que ser 1000 gramas. Estou associando já ml com grama, né? Porque, como eu falei, 1 quilo de água é 1 litro de água. 1 grama de água é 1 ml de água. Da mesma forma que a grama é um submúltiplo de quilo, o ml é submúltiplo de litro. Aí você calcula, vamos supor que seja 1 litro de água. Aí o M é 1000 gramas, né? O C é 1 e o ΔT é 75, porque eu quero variar 75 graus, né? De 25 até 100 tem que variar 75. Aí fica 75 vezes 1 dá 75, vezes 1000, 75.000. É só multiplicar. Parece difícil, mas não é. Aí multiplicar tudo, você calcula o calor. 75.000 calorias para elevar 1 litro, a temperatura de 1 litro de água, que estava a 25 graus, para 100 graus. Que é quando começa a ferver a água para você fazer o macarrão. Só que aí, quando chega a 100 graus, ela vai ferver, e aí, o que acontece? Ela vai mudar a sua fase. Ela estava no estado líquido, vai passar para o estado gasoso, vai virar vapor. Vai entrar em ebulição. E aí aquele calor que a chama está fornecendo para a água continua sendo fornecido, só que ele não é mais chamado de calor sensível, que é esse que envolve temperatura, que a gente calculou, esses 75.000. Essas 75.000 calorias que eu calculei aqui, foi até mudar a fase. Quando começa a mudar a fase, a gente já muda a fórmula, já vira calor latente. Porque na mudança de fase não existe aumento de temperatura. Aquele calor que está sendo injetado na água ali, depois de 100 graus, ele não vai mais aumentar a temperatura da água. Ele vai mudar a fase da água. Ele vai começar a transformar a água em vapor. Só que esse vapor vai estar inicialmente a 100 graus, na mesma temperatura que a água estava no estado líquido.
Só se você conseguir aprisionar aquele vapor dentro de uma panela de pressão, por exemplo, e continuar injetando calor no vapor. Aí você consegue aumentar ainda mais a temperatura da água no estado gasoso. Mas no estado líquido não passa de 100 graus. Então a gente não usa, né, se você calcular quanto de calor preciso para evaporar não, né? Vaporizar toda a água. Porque evaporação é outro fenômeno. Né? O fenômeno que ocorre é a temperatura ambiente, no varal lá secando a roupa. Mas quanto que eu preciso de calor para vaporizar toda a água? Aí você usa a fórmula aqui, ó. Tá? O calor latente para evaporar a água é diferente do calor específico para mudar a temperatura da água. Aí você não decora mais não. Isso aqui normalmente o enunciado te dá o valor dele lá para você usar na fórmula. Aí você multiplica pela massa e já encontra ele, é mais fácil ainda. Então aqui estão as duas fórmulas lado a lado. O diagramazinho vai estudar um esqueminha. O calor sensível varia a temperatura e o calor latente muda o estado da matéria. E aí, no final das contas, se você achar um valor positivo, é porque o corpo recebeu calor. Se você achar um calor negativo, é porque ele cedeu calor. Aqui nessa conta aqui. Tá? Porque tem variação de temperatura, então a variação de temperatura pode ser positiva ou negativa. Se ela aumenta, ela é positiva, se ela diminui, ela é negativa. Ela que vai dizer se o corpo perdeu ou cedeu calor. Agora eu quero que, dar uma paradinha aqui no conteúdo, eu vou abrir uma janela das atividades que eu passei para vocês. A gente dá uma olhadinha lá. Então aqui está a nossa área de física, né? Estou aqui na parte de atividades do Google Classroom. Então tem atividade de 1 aqui. Deixar a apostila, pedir para vocês lerem, ver o vídeo e responder o questionário. Aí 10 entregaram. Aqui você não precisa, por exemplo, se eu clicar aqui no entregue, eu consigo ver, né, quem devolveu por aqui. Mas se você por acaso receber esse link de um colega e só fez o questionário por uma conta pessoal, eu também visualizo aqui. Tá? Então é importante que você responda o questionário. Então vou só para dar um exemplo, né? Vou colocar meu nome aqui, porque senão não vai abrir ali. Vai escrever o nome todo, né? Esse aqui eu coloquei junto, mas depois eu coloquei separado. Aí tinha que marcar aqui a turma. Aí próximo. Aí aparece lá o questionário para vocês responderem, né? Então se vocês entrarem, botarem o nome lá e marcar a opção no final aqui enviar, vai chegar para mim, independente se você estiver logado na plataforma do estado ou não. Mas eu aconselho você entrar pela matrícula do estado, tá? Porque aí vai ficar registrado que você aqui que foi devolvido. Só que isso não faz diferença não, tá? Eu vou ver aqui para mim, eu clico aqui, ó. E aparece para mim as respostas, ó. Nesse caso, 67 respostas, porque como eu juntei as duas turmas, então aqueles 10 que aparece para mim aqui, às vezes é até mais. A galera que está aqui embaixo, de repente até através de um link externo respondeu, e eu vou contabilizar, tá? Se chegar aqui, eu contabilizo. Aí para mim chega assim, ó, número de acertos, teve 7 que acertaram as 4, eu coloquei esse valendo 2. 11 acertaram 3, 15 acertou 2, 22 acertou 1 e 2 acertou nenhum. E também tem aquela questão, né? Se você enviar, depois quiser mudar a resposta, você pode enviar de novo. Só que aí eu vou considerar o último envio.
Porque eu vou interpretar que se você enviou de novo, você quer mudar a sua resposta. Independente se você acertou ou não. Se você tinha acertado antes e enviou de novo e errou, eu vou considerar a última, tá? Então, até para evitar que vocês fiquem também enviando. Pode enviar? Pode. Mas não é para ficar enviando os 10 questionários e achando que se acertar metade em um e metade no outro vai ganhar o ponto todo. Sempre vai valer o último envio. Aqui, como foram duas turmas, tem aqui a quantidade, a 3002 deu 40% e a 3001 99% dos envios. Aqui tem as respostas, a maioria errou, teve uma galera que acertou, mas muita gente errou essa aqui. Quando eu falei da fervura da água, né? Falei que a água estava em ebulição de um morador gerado âmago. Por que eu coloquei de um morador gerado âmago? Por causa da pressão atmosférica, tá? Porque a gente sempre considera nos exercícios, para simplificar, a pressão atmosférica de 1 atm, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Só que se você mudar a pressão atmosférica, você muda a temperatura de ebulição das substâncias, de fusão. Aqui a gente pode variar pouco, né? Se for para Petrópolis, por exemplo, que é uma região serrana, vai variar a pressão atmosférica, mas não varia muito não. De modo que não varia muito também a temperatura de ebulição da água. Por isso que eu botei ali do Moranaruama para você não ficar com dúvida. Que pressão atmosférica que ele está falando? Eu sei que não vai gerar essa dúvida porque normalmente no ensino médio a gente não fica também dando muita ênfase para a pressão, mas a pressão é uma grandeza térmica também, ela altera a temperatura de ebulição da água. Por isso que a panela de pressão ela acelera o cozimento dos alimentos, porque a água só vai ferver a 100 graus, mas na panela de pressão ela ferve antes. Tá? Ferve a 95. Como a pressão aumenta, a pressão junta mais as coisas, né? Junta mais as partículas, então as trocas são mais rápidas. As trocas de energia. Aí a galera colocou que pode afirmar que a temperatura da água é maior que 100 graus. Como aquela panela estava aberta, no desenho, né? Aqui. Panela aqui. Certo. Então não tem como essa água aqui ficar acima de 100 graus. Porque quando chega no 100 ela evapora. E quando ela evapora ela vai embora. Então não fica mais recebendo calor do fogo. Ela só vai aumentar passar de 100 em estado gasoso, recebendo calor. Quando ela libera e vai embora, não passa de 100. Só vai secando a água e a água nunca passa de 100. Se você aumentar o fogo ali, vai vaporizar mais rápido a água, mas não vai aumentar a temperatura dela, não vai passar de 100. O estado líquido não passa de 100, é o máximo, tá? Esse é o detalhe aqui, por isso que a galera errou, porque achou que não levou isso em consideração, que a temperatura não pode ser maior que 100, porque nesse ponto ela muda de fase. A resposta correta era essa aqui, ó. O calor fornecido pela chama é o calor latente. E é aquele calor que altera a temperatura. Quer dizer, é o calor que muda a fase. Se você na sala de aula, a pessoa não errado. É o calor que muda a fase. Depois na ebulição. Na ebulição, a chama está só mudando a fase, não tem mais como aumentar a temperatura. Porque aumentar a temperatura é o calor sensível. Tem uma coisa que errou também. E aqui é a mesma coisa, esse valor aqui na escala Kelvin é o 100 graus Celsius. Não está menor. Está exatamente a 383 Kelvin. Isso está errado isso aqui também. Alguém quer falar alguma coisa aí? Vamos acompanhar? Levanta a mão aí para ver. Vamos acompanhar. Tem a mãozinha aí, ó, do lado do... Tô falando sozinho aí, gente? Vocês estão aí? Eu tô aqui.
Michael tá aí, Fernanda tá aí, Eu também tô aqui, Luane, professor. Priscila, Raíssa, você levanta a mão. Tá beleza, tá falando sozinho. Vocês estão conseguindo entender? Tá ruim? Júlia levanta a mão. Tá complicado? Tá complicado aí, gente? Tô falando meio enrolado? Não, dá pra entender sim. Dá para entender, professor? Eu só não fiz, eu acho que eu não fiz esse questionário. Pode fazer, tá? Agora, como eu falei, você pode enviar depois. Se não tivesse feito, se tivesse errado, quem fez aí viu que errou, pode fazer e enviar de novo, tá? Eu vou corrigir o último. Como é o começo aí, tá uma revisão, vocês reparem que eu não estou colocando data de encerramento, não. Eu tenho como mexer nisso. Se eu vier aqui, ó, aceitando resposta, tá vendo? Se eu apertar esse botãozinho aqui, não aceito mais resposta. Só que eu vou deixar rolar ainda por enquanto, deixar aqui aceitando resposta. Se vocês quiserem, depois, quem não fez ou quem fez errou, pode enviar de novo que estou aceitando. Parece que aquela provinha que a secretaria ia dar, ela não vai ter mais. Aquela provinha que falaram que vocês iam fazer pelo Estado, parece que não vai ter mais. Eles não deram conta dessa proposta. Só aqui na escola ou em todo lugar? Eu acho que em todos os lugares, porque não é na escola quem dá conta é a gente, né? Aqui eu tô dando conta aqui dos questionários. Já foram 3, então 3 olhando 2, tem 6 pontos lançados. Lanço mais 2 questionários e já fecho nota de vocês. No primeiro bimestre. Então, fiquei sabendo hoje. E essa prova aparece. Entrou uma. Nem sei se dá pra avisar isso pra vocês. Já tô avisando já, tá? Parece. Confirmando aí. Confirme ainda, tá? Confirme com a secretaria. Mas parece que não vai ter essa prova, mas vamos aguardar. De qualquer forma, eu estou já avaliando vocês por aqui. Me enviem os questionários caso você tenha ido mal. E a gente, como no ano passado, né, gente? Na situação de pandemia, só reprovou quem não fez absolutamente nada. Não deu sinal de vida, não fez nada. Então o objetivo aqui é fornecer um suporte para vocês não ficarem sem aula. É o mais importante, né? É fornecer alternativa, não deixar vocês na mão. Aquele que não quiser, não se interessa por estudar, que acha que vai se dar bem só passando de ano e acha que tá bom, a gente não pode fazer nada. A gente pode não negligenciar a nossa parte, que é fornecer suporte. Não da melhor forma. A melhor forma seria na sala, mas como estamos impossibilitados, a gente ainda consegue minimizar um pouco os danos, né? Não é que a gente não vai conseguir não sofrer com isso que está acontecendo, mas a gente minimiza os danos e os professores tentam da melhor forma ajudar, e também a gente tem que ter um pouco de paciência com os professores, porque muitos não sabiam, não se adaptando ainda, tá? Dá tempo de mostrar a fórmula do miojo que tem aí? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a pergunta aqui. Eu coloquei até meio-dia. Nada impede de continuar um pouquinho, tá, gente? Eu vou liberar vocês quando é meio-dia, mas nada impede de a gente continuar por aqui. E como não vai ter uma outra turma depois, eu não preciso encerrar a aula rigorosamente meio-dia, não. Mas vamos tentar terminar antes do meio-dia. Aqui. Vou pegar essa tela. Eu vou printar ela. Eu vou levar isso aqui lá para o nosso quarto. Vou dar aqui a apresentação. Então, considerando, nós temos 450 ml, ou seja, 450 gramas de água, a temperatura ambiente de 20 graus,
o calor necessário para iniciar o cozimento do macarrão instantâneo, ou seja, levar a temperatura da água até 100 graus Celsius, é. Então, aqui no enunciado não foi dado o calor específico da água que a gente precisa, porque é um valor decorado, como eu falei, né? O calor específico da água é 1 grama, não, 1 caloria que eu preciso por grama a graus Celsius, para elevar, né, a temperatura da água em graus Celsius. A grama, o M da fórmula está aqui. E a variação de temperatura, eu uso esse valor aqui e esse para calcular. Variação de temperatura, simbolizada pelo ΔT, né, esse triângulozinho é o delta. Tudo que na física, tudo que tiver delta é variação do que vem depois. Então aqui no caso é a temperatura final, a gente coloca TF menos temperatura inicial, então, T índice I. Tá? Você vai ver muito isso na física, né? No primeiro ano, começou a ver delta S, que era a variação do espaço. Era a marcação final menos marcação inicial. Delta T, variação do tempo, T minúsculo. Temperatura final. Então esse delta é sempre a mesma coisa. O que vem depois é o final menos inicial. Tá? Vai ter muito disso aí. Vai ser calor final. Tá bom? Então, vamos ver se delta, esse triângulo, se delta na matemática é lá na fórmula de Bhaskara, né? Tem um valor. Mas aqui na física ele é muito usado para a variação da grandeza que vem depois. Então, delta T, variação da temperatura. Nesse caso aqui, a temperatura final é o 100, que é o TF, e a temperatura inicial é o 20. Então, aqui vai ficar 100 menos 20. Aqui eu não coloquei na unidade de medida, a rigor tinha que colocar, tá? Mas a gente omite isso, para não ficar sobrecarregando. A gente coloca só no final. Então esse é o ΔT. Ele não foi dado diretamente, mas você consegue calcular de forma simples. Então, por que eu estou calculando? Por que eu já... A princípio está... Poxa, por que está fazendo isso? Porque lembre-se, a fórmula do calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Está lá na apostila. Eu estava falando lá. Então precisava da massa, precisava do calor específico, que nesse caso no enunciado não deu, mas como coloquei água, ele é decorado. Essa massa da fórmula é em grama ou em quilo? Em quilograma? É em grama. Seria em quilograma se fosse caloria, o calor em joule, não em caloria. Aí teria que passar para quilo, aqui tinha que estar em Kelvin, e o calor específico da água tinha que estar em joule, que é 4,18. Tá? Aí tem que fazer 3 conversões. Vai dificultar um pouquinho a questão. Não é ficar impossível de resolver, só fica chato de fazer. Tem que fazer 3 conversões. Do jeito que eu coloquei, não. Só jogar na fórmula e multiplicar tudo. Tá? Entendeu? Entendi. Então a massa, 450 gramas. Aqui vai até a pena colocar as unidades de medida, né? Para enfatizar. Sobrecarrega, não é recomendado, mas não vou colocar só porque é a primeira que eu estou fazendo. Aqui, assim, se você ficar em dúvida, se você passar para quilo, seja o que for, é só na hora de você jogar na fórmula, você jogar com as unidades de medida. Então, por exemplo, se apareceu grama aqui e aqui, beleza, está batendo. Apareceu grau Celsius aqui e aqui, está batendo também. O que não pode é ficar a mesma grandeza ter unidades diferentes. Tá?
Tá bom. E no final, olha só que legal, quando você calcular, multiplicar tudo, né, vai multiplicar tudo os números, né? Então, 450 vezes 1, 450 vezes 80, vamos fazer aqui. E o calor, esse do meio aí, ele é sempre padrão 1? Da água é quando é em grama. Ah, sim. Quando eu Se quero foi. calcular em calorias. Se fosse em quilograma, aí você teria que passar esse 1 para joule. Aí a relação entre caloria e joule é uma caloria é igual a 4,18 joule. Entendi. Aí seria Isso 4,18. é, Enfim. mas seria 4,18. Isso. 4,18. Aí o 80 não seria também grau Celsius, seria Kelvin. Aí seria 80 mais 273. Seria 300 e pouco. Aqui. Aí isso é referente à água, né? Se fosse outro material, ia mudar também. Aí ia mudar o calor específico. Ah, sim. Aí o enunciado tem que te dar. Ok. O enunciado não, você não é obrigado a decorar o calor específico de todas as substâncias que existem, não. Só o da água mesmo. Você tem que decorar. Então, voltando aqui. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 4, 0. 8 vezes 0, 0. Escreve um pouquinho à frente. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. 4, 36. Aí soma tudo. 36 mil. Isso aqui é a caloria. Porque olha só que interessante, ó, isso aqui cortou com esse aqui cortou com esse. Isso aqui tá embaixo, né? Ó, sobre. Então se está em cima, está embaixo, corta. Se está em cima, está embaixo, corta. Só ficou a caloria. A gente omite isso tudo, né? A gente não vai colocar isso aqui, a gente vai colocar assim, ó. Q igual a 450 vezes 1 vezes 80. Na hora da prova. Não fica lá botando, se você tiver já a certeza que está tudo certinho, mas estudando é interessante você escrever para você ver se está batendo certinho. Aí só no final você escreve calorias. Mas veio daqui essa caloria. Veio daqui. Aí as opções. Tem isso aqui de opção? 36.000 calorias? Não, mas tem 36 como é que se diz? Deixa eu ver aqui. Quilocaloria. Quilocalorias, que é igual a 36.000 calorias. Isso. Ou 36 cacau. A gente fala. Só que esse K é de quilo, né? Então já era também uma espécie de pegadinha. Aqui, ó, 36.000 quilocalorias. Tá errado, né? O certo é esse aqui, ó. 36 cacau. 36 quilocalorias, que é 36.000 calorias. 36.000 quilocalorias é 36 milhões de calorias. A gente não calculou isso, calculou 36 mil. Ia queimar o miojo, né? Então, isso é para água, né? Evaporar a água. Se ia queimar o miojo se evaporasse a água toda. Se essa quilocaloria, né? Se ficasse lá direto no fogo, aí evaporando a água toda ia começar o processo de queimar, né? Antes de evaporar ia virar um mingau. Certo? Certo. E aí tá, né? Já são meio-dia e 4. Quem quiser se despedir aí, eu vou só terminar aqui essas duas, mas tô liberando quem tiver que sair, preparar o E almoço. eu vou indo que eu vou pra merenda agora. Pro recreio. Beleza. Se quiser se despedindo aí, pode, tá, gente? Eu vou só continuar aqui pra quem quiser ficar, mas tô liberando aí, vou dar aí um minutinho pra quem quiser sair. Vai ficar com vergonha.
Então levanta a mão quem quer continuar, porque também se estiver sozinho aqui. Opa. Então tá bom. Se uma pessoa quer continuar, a gente continua. Opa. Outra mão, levantou-se. Outra levantou-se. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. A terceira questão. Essa fórmula aqui ela vai aparecer acho que na apostila mais pra frente, na segunda apostila. Né? Na segunda apostila, na aula 1 da segunda apostila. Que é a equação dos gases ideais. PV igual a nRT. P é a pressão atmosférica. Não, pressão, só pressão, né? Tem esse negócio de pressão atmosférica quando a gente fala em lugares abertos. Se estiver fechado numa cápsula, é pressão manométrica, a gente fala. Mas é pressão, de qualquer forma. O V é o volume. O N é o número de mols. Aí vocês veem isso em química, né? Professor, Júlia pediu para te avisar que ela também está assistindo. Só que ela não sabe, acho que levantar a mão. Ah, tá. É do lado da onde tem a câmera. Ah, tudo bem, não tem problema não. Tem aí vou mostrar aqui, calma aí, deixa eu só mostrar. Para aqui. E vou apresentar a própria janela do Meet. Então, Júlio, ó, aqui está a janela do Meet, né? Aqui está a câmera, né? Desliga a câmera ou liga. Aqui é o microfone que encerra a chamada, sai da reunião. O microfone dela tá ruim. Aham, tudo bem. Mas eu só tô mostrando para ela onde é que levanta a mão. Porque levanta a mão é aqui, ó. Dá pra ver aí? Onde eu tô mostrando? Dá sim. Então, é aqui. Aqui levanta a mão. Ó, levantei a mão. Baixar a mão. Viu? É isso. Vou voltar aqui. Aqui. Vou apresentar. Continue. Então, voltando aqui. O N é o número de mols. Existe uma quantidade de partículas que é o número de Avogadro, né? Nem lembro mais agora. Agora não lembro o número, mas é um número muito grande de moléculas, de partículas, átomos, moléculas, e são um mol. Né? Não vai precisar de saber desse dado agora não, tá? Mas N é a quantidade de partículas, é a quantidade de mols, e um mol é uma quantidade fixa de partículas, tá? Então depende disso também. R é uma constante e T é a temperatura. Tá? Então é uma forma que relaciona tudo, relaciona pressão, volume e temperatura. É uma experiência que fizeram, né? Que você muda a pressão, se você mantém fixo a pressão e muda o volume, então você muda proporcionalmente à temperatura. Né? Você diminui o volume, a temperatura aumenta. Perdão, não é isso não. É a relação entre pressão, volume e temperatura. Então elas estão tudo relacionadas, né? Se você mantém o volume constante e mexe na pressão, você altera também a temperatura, tá? De maneira proporcional. Vamos supor, a panela de pressão, né? Ela não é que nem uma seringa que você pode apertar a quantidade que está ali dentro. Ela tem um volume fixo, mas a pressão dela pode mudar. Aí se você, por exemplo, aumentar a temperatura, a pressão vai aumentar. Porque a pressão também ela pode ser alterada, né? Pela válvula. Aí fizeram essa experiência aí, mantendo fixo. Uma hora a pressão manteve fixa, quando a panela não é de pressão, ela está tampada, mas a panela de pressão é que mantém a pressão fixa, porque a pressão não vai aumentar mais do que aquilo.
A pressão fica alta e ela começa a liberar pela válvula. Então a pressão não passa daquilo. Então a panela de pressão mantém a pressão fixa. Já a panela fechada não mantém a pressão fixa. Ela vai aumentando e pode explodir a panela, dependendo, né? Então tem uma relação entre pressão, volume e temperatura. E essa relação está expressa matematicamente nessa fórmula aqui. Deixa eu botar em forma de questionário, porque aqui fica me atrapalhando. Sai daqui. Deixa em forma de questionário. Deixa eu qualquer coisa aqui só para adiantar. Então, essa questão. Vou tirar aqui um print. Vou levar lá para a tela. A gente fazer a conta. Tá aparecendo um quadro aí para vocês? Apareceu sim. Obrigado. Então vamos lá. Aqui fala da fórmula, mas nós não vamos utilizar a fórmula. É só um pretexto para você fazer a conversão da temperatura na escala Celsius para a escala Kelvin. Deixa eu ver que minha filha quer que ela está aqui. Fala. Oi. Seu telefone, né? Eu acho. Você não viu ele... Você pegou ele hoje, não? Tá lá na mesa do Heitor que eu vi. Então, é só um pretexto para você passar para a escala Kelvin. Porque eu falei, né, nas fórmulas, a gente estuda conversão para a escala Kelvin justamente para uma hora como essa. Nas fórmulas, a gente precisa calcular, às vezes, né, a maioria das vezes, na unidade de medida que é a padrão. E a padrão é a Kelvin. Né? Aí está perguntando qual é o número que eu tenho que usar no cálculo do T, no valor da temperatura. Aí você tem que usar aquela fórmula. Temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin mais 273. Mais ou menos. Sempre confundo isso. Vamos supor, estou com 0 grau na escala Kelvin. Na escala Celsius é menos 273. Ele é menos. Ele mais é menos. 273. Isso. Aí dá certo, né? Eu tenho 0 na escala Kelvin, na escala Celsius eu tenho menos 273. Tem que colocar 0 ali no lugar de cada, dá certo. Aqui eu tenho na escala Celsius. Minha temperatura está na escala Celsius. Meu θc está na escala Celsius. Aqui eu botei T de temperatura, mas convertendo para o símbolo que eu estou usando aqui, é θc. Então aqui ficaria 20. Aqui ficaria menos 73, 273. Aí passando para o outro lado, né? Soma. Dá 293. Aí na escala Kelvin você não coloca essa bolinha de grau não, tá? A escala Kelvin, a escala absoluta, também conhecida como escala absoluta de temperatura, é só K. 293 Kelvin. É essa aqui. E essa última aqui o processo físico está representado no esquema abaixo. Podemos afirmar que o fluxo de energia também é conhecido como energia térmica.
Aí é um problema conceitual. A energia térmica é a energia relacionada à agitação das partículas. Quanto mais agitadas, mais energia térmica. Quando nós temos dois corpos com temperaturas diferentes, como ali no esquema, aí tem um retângulo em volta, sistema termicamente isolado, ou seja, eles só trocam a temperatura entre eles, ocorrerá de forma espontânea uma transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Igual a água escorre para baixo, de forma espontânea, quando você derrama a água em cima da mesa, por exemplo, ela vai para o lado mais baixo, ela escorre para o lado mais baixo. O calor também flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse fluxo de energia chama-se calor, não se chama energia térmica. Energia térmica é quando está no corpo. É uma característica do corpo. Todos os corpos têm uma energia térmica. Suas partículas estão agitadas, em maior ou menor grau de agitação. Aí é energia térmica. Mas quando ela vai de um corpo para o outro, aí você recebe um nome. Recebe o nome de calor. Então a definição de calor é essa, energia térmica em trânsito. Então falar que o fluxo de energia também é conhecido como energia térmica está errado. O fluxo de energia também é conhecido como calor. Tá? É uma questão conceitual. É que nem a gente fala assim, tá frio, né? Tá um tempo frio, né? Aí você tá na sala vendo televisão, aí chega alguém da rua, abre a porta. Aí é errado falar assim, fecha a porta para o frio não entrar. É errado falar isso. Por quê? Não é o frio que vai entrar. É o calor que vai sair. Porque ocorre de forma espontânea o corpo de maior temperatura ceder calor para o corpo de menor temperatura. Outra coisa que é errada que a gente fala muito, estou com calor. A gente não está com calor. A rigor, né? Claro que vocês vão continuar falando isso, tranquilo, mas a rigor na física, estou com calor é uma frase errada. O calor é um fluxo. Quando tem um calor, existe um corpo que cede calor e outro corpo que recebe calor. Você pode falar, estou recebendo calor, ou estou com muita energia térmica. Só que é claro, né? Vamos continuar falando estou com calor, porque o objetivo da língua é você comunicar e ser compreendido. Quando você fala estou com calor, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Aí, opção 2. A temperatura do corpo A é menor que a temperatura do corpo B. Então, como o fluxo de energia, que também é conhecido como calor, ele parte do corpo A e vai para o corpo B, então o corpo A cede calor e o corpo B recebe. E quem cede é sempre quem está em maior temperatura. Quem cede de forma espontânea, né? Tem esse detalhe. Tá? Aqui está acontecendo de forma espontânea. Por que de forma espontânea? Porque não tem nenhum motor entre os dois corpos. A geladeira, ela tem esse fluxo invertido. A parte de dentro cede calor para a parte de fora e vai esfriando cada vez mais, né? A geladeira. Só que para isso acontecer tem que ter uma máquina térmica trabalhando. Refrigerador que a gente chama. Tem que ter um refrigerador. A máquina térmica é quando você converte energia térmica em trabalho. Aí na física a gente chama de refrigerador as máquinas térmicas que revertem esse processo aí, ó, que ocorre de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Como aqui não tem nenhuma máquina, a gente não pode afirmar que a temperatura do corpo A é menor. Ela é maior, porque é ele que está cedendo calor para o corpo B. E também as cores dão uma dica, né? Porque a gente fala que a cor vermelha é uma cor quente e a cor azul uma cor fria. Isso é muito falado em arte, né? Segundo ano estudou arte, né? O professor deve ter falado isso. O professor... qual é o nome? Esqueci. O professor. Vocês sabem, né? Eu tô falando aí. Qual é o nome do professor, gente? Falando aí. Fabrício. O professor Fabrício deve ter falado isso com vocês aí ano passado. Se
Talvez, né? Quem não possa ter. Ele falou sim, professor, só não explicou muito sobre. Aham, então, a cor vermelha é uma cor quente, por isso que quando você vai no McDonald's, por exemplo, vermelho lá, vermelho, amarelo, são cores quentes que estimulam o apetite. Até. Tem um monte de subjetividade nas cores, né? Quando você vê o mapa térmico, por exemplo, as frentes frias na previsão do tempo, onde está quente é vermelho, vai ficando muito quente é vermelho, aí vai ficando amarelo, alaranjado, amarelo, vai caindo para o azul. Aí o azul é mais frio. Então é sugestivo isso, né? Lembre-se disso, tá? O vermelho é cor quente. Tá bom, tá ok. Professor, sempre nas aulas você vai marcar o horário para chamar em vídeo? Na próxima aula? É. Sim, não, então, eu pretendo, vou deixar a mensagem aqui, mas eu pretendo fazer daqui a 14 dias a próxima. Aham, porque assim é melhor para a gente entender a matéria. Sim, justamente, né? A gente fica só colocando atividade, conteúdo. Eu sei que tem dificuldade da explanação, por isso que eu marquei essa aula, porque eu também tinha um problema da assiduidade. Por exemplo, eu marquei essa aula com a turma, deixei marcado, mas nem todos conseguem entrar, às vezes também não entra mesmo. E aí desanima, mas eu fiz a enquete justamente para tentar melhorar um pouco o público. Eu vi que dá certo, então já dá para ter uma perspectiva boa aí. Tá ok, aí eu vou estar passando para turma, que eu acho que alguns não viram. Isso, eu vou deixar essa gravação, tô gravando, vou deixar lá na plataforma disponível, tanto para o terceiro ano 2001. Tá ok. Eu tive já um encontro para 3001, eu esqueci de gravar, eu tô gravando essa aqui, eu vou deixar disponível para 3001 também. Só que os pontos da 3001, né, eu acabei falando coisas a mais do que aqui, e ajudar também. Mas tudo bem, a gente fica com esse. Na próxima, eu pretendo fazer junto, 3001 com 3002. Aí vai ser até melhor, porque vai ter mais interação e pode ficar mais tempo, né? Ao invés de ficar uma horinha só, já previ 2 horas e se quiser passar um pouquinho, pode também. Aham. Aí então aqui para terminar, né? A terceira fala que se a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, o processo acima ocorre de forma espontânea. É essa aqui. E tá certa, pelo que eu falei, né? Essa última aqui é um erro conceitual. O calor não fica armazenado. O calor é energia térmica em trânsito. Então o calor é o trânsito da energia térmica. E fica armazenada energia térmica. Bom, então acho que tá bom, né? Se eu ficar me alongando muito também, vai ficar um pouco maçante. Eu vou estar encerrando aqui a aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí. Qualquer dúvida aí, se quiserem falar agora, pode falar, mas também se quiser depois deixar um comentário aí, tranquilo. Tá ok, professor. Tá bom, Priscila. Obrigado aí pela interação. E aí Alguém quer falar alguma coisa aí? Antes de terminar? Ou alguma dúvida que ficou? Se quiser também alguma dúvida em relação a outras atividades. Aqui eu só falei atividade 1, mas tem outras atividades também. Tem a atividade 2, que é da aula 3 e 4. E tem a atividade 3, que já é da apostila 2. Da semana eu não vou deixar nenhuma atividade não, pessoal. Essa aula talvez até deixe, porque se não tiveram semana passada, né? Outras turmas fizeram semana passada. Então, para essa semana agora, como eu fiquei devendo para a semana passada, não teve nada semana passada, eu posso... Quando que foi essa atividade aqui? 25 de março? Realmente, semana passada não teve nada. Então, essa aula como se fosse uma reposição da semana passada e lá para quinta-feira eu deixo uma atividade aí da aula 3 e 4 da apostila do segundo bimestre. Professor, a Júlia falou que você ajudou muito a ela. Porque ela tá sem microfone, aí ela não tem como falar. Ah, tá bom. Aí ela mandou mensagem aqui falando. Ô, Júlia, tem o chat também aí, ó.
Se você quiser depois, na próxima reunião, continuar sem microfone, você pode usar o chat. Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem a tela do Meet. Aí aqui em cima, aqui, ó, tem chat. Ó. Você clica aqui, você escreve aqui, ó. Aí todo mundo vai ver. Precisa também... Ah, tá, já achou ali, ó. Beleza. Estamos nos comunicando. Agora a gente aprende. Isso aqui não tem mistério, não. Vocês estão acostumados aí com TikTok, fazer aqueles vídeos complexos pra caramba. Isso aqui é mole. Vamos tirar de letra. O problema é que não tem, né? Telefone. É chato, mas... é o que nós temos por enquanto. Então é isso, gente. Estou liberando vocês aí. Podem encerrar aí, tá? Clicar aqui nesse telefoninho aqui, ó. Um beijo, um abraço. E até semana 14 dias a gente se vê de novo. Obrigado. Ah, tá, Júlio. Até 14 dias aí que a gente vai fazer uma reunião de novo. Eu vou esperar você sair, tá? Não vou desligar.